Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a professora Liara e hoje a gente vai falar sobre funções de linguagem, mais especificamente sobre a função apelativa ou também chamada como função conativa. E neste elemento todo a gente está falando sobre o receptor e a estética. Bom, para a gente falar sobre funções de linguagem, a gente tem que lembrar que para classificá-las a gente precisa falar sobre os elementos da comunicação. Quais são esses elementos, né? O que envolve essa comunicação, esse discurso? Esses elementos, eles são o emissor, que é quem está produzindo essa mensagem, é de quem parte essa comunicação. Esse emissor ele vai gerar uma mensagem, que seria um texto, seja ele verbal, seja ele não verbal, e quem vai receber, o receptor, no caso dessa mensagem. O que envolve essa mensagem aqui ainda? A gente tem o referente, que seria o contexto dessa mensagem, aonde que essa mensagem ela está sendo, onde ela está acontecendo. A gente tem o código, que seria a língua que está sendo utilizada, e ainda o canal, que é um meio de veiculação dessa mensagem. Cada função de linguagem, ela vai ter um foco específico, ela vai ter um foco em um desses elementos da comunicação. Como a gente vai falar de função apelativa, ou ainda chamada de conativa, a gente vai ter um foco no receptor. Esse receptor, a gente tem que convencer esse receptor. Quando a gente produz essa mensagem dentro do elemento da comunicação, a gente tem que pensar nesse receptor. É a primeira coisa para falar em função apelativa ou conativa, tá? A função apelativa ou conativa, ela tem como característica, né, o âmbito de circulação dela, um dos principais sendo a esfera jornalística. Por quê? Porque ela tem como foco, dentro desse meio, desses elementos da comunicação, justamente o meu receptor. Quando eu produzo alguma coisa, quando eu produzo alguma mensagem, eu tenho que pensar nele. Por isso que a gente chama de apelativa. Ela vai falar sobre apelo, ela vai falar sobre convencimento, ela vai trazer características de persuasão. A função, então, conativa e apelativa, ela é um recurso de linguagem que ela tem o intuito de convencer alguém, né, sobre alguma determinada ideia. Sabe aquela coisa assim de dizer, não, você tem que acreditar em mim, você tem que ter bons argumentos, você tem que ter o poder do convencimento. Então, você tem que ter um bom diálogo, você tem que ter aí a sua função apelativa muito bem formada, tá? Ela induz o seu interlocutor a tomar certa decisão sobre algo e tem como principal direcionamento, como eu falei para vocês anteriormente, o seu receptor. Na hora de produzir as minhas mensagens, eu tenho que pensar como convencer quem está recebendo essa mensagem, tá? E essas características da função apelativa. Persuadir ou fazer um apelo ao receptor, e quando eu falo em fazer um apelo, tem essa questão de muitas vezes apelar mesmo, né? Muitas vezes utilizar meios, utilizar fragmentos de estar convencendo esse receptor. O uso de recursos imagéticos para causar impacto no receptor. A gente tem muito presente aqui a linguagem híbrida, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Por isso, esses recursos de imagens bastante presentes dentro do nosso dia a dia. A gente tem uma das características gramaticais, o uso da segunda ou da terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Por quê? Porque a gente tem o uso do vocativo. O vocativo é quando você diz, né, você tem que comprar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, quando chama a atenção para o receptor mesmo. E outra característica principal são os verbos no imperativo. O que seria o imperativo? O imperativo é quando você dá um comando, quando você utiliza um verbo que você vai dizer compre, beba, ande, jogue. Então você está imperando, você está mandando, você está apelando, você está persuadindo o seu receptor. Aqui eu trouxe algumas características, exemplos do que eu falei para vocês anteriormente. Então, o Lucas, nessa campanha aqui, ele é um vocativo, então eu tenho Lucas, prematuro de 6 meses e futuro jogador de futebol. Então, quando eu utilizo esse nome, Lucas, é como se eu estivesse direcionando
para essa criança, para esse bebê, ou, aqui no caso ele utilizou o Lucas, né, metaforicamente, a questão imagética que eu falei anteriormente também. E nesse caso aqui a gente tem alguns verbos no imperativo, então vire, o cuidado, evite, o cuidado dentro desse contexto, tá? Então vire, cuidado com a água parada, evite a dengue. Então quando eu utilizo aqui a palavra, o verbo, né, cuidado, eu já estou induzindo você. Tome cuidado com a água parada. Evite a dengue. Vire. Então, isso são verbos no imperativo. Aplicando a função apelativa. Então, a gente tem os textos publicitários, somos rodeados por esses textos publicitários a todo momento, tentando nos convencer a comprar alguma coisa, a ser adepto de determinada situação. Então, os verbos no imperativo, eles estão muito presentes no nosso dia a dia, seja através da televisão, seja caminhando pela rua, a todo momento a gente se depara com esses textos publicitários. Dentro dos sermões, isso já desde o início da literatura, lá no ano de 1500, né, quando o padre José de Anchieta, ele acaba chegando no Brasil e ele vai aplicar os seus sermões, o Antônio Vieira também, e são trazidos até hoje esses sermões, eles têm uma função apelativa também. Os próprios horóscopos, né, eu trouxe um exemplo aqui do horóscopo de Leão, aonde ele vai trazer verbos no vocativo, ele vai induzir você, ele vai falar, permita que você conheça pessoas novas, esteja aberto ao que os outros podem te oferecer. Então ele está apelando, ele está induzindo você a ter uma sensação de permissão também. Os próprios discursos, né, o poder de convencimento de alguém, então você tem que convencer alguém a votar em você ou aceitar as suas ideias, então você utiliza uma função apelativa. Os textos injuntivos, quando a gente tem lá, por exemplo, um manual de instrução, lá onde diz faça tal coisa, né, monte tal coisa, retire tal coisa, esses verbos eles já estão apelando, eles já estão induzindo você a fazer determinada situação. Aqui são apenas alguns exemplos, porque essa função apelativa, como eu já falei para vocês, eles estão presentes no nosso dia a dia. Trouxe algumas campanhas com o intuito da função apelativa. Então, para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Então, a gente tem a imagem, que eu já falei que ela é super importante dentro dessa função apelativa ou conativa, e aqui embaixo a gente tem denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Então, denuncie, ele é um apelo, ele está num verbo no imperativo, juntamente com essa construção de uma linguagem híbrida. Um outro exemplo, né, vendendo aqui um carro, um Kia, onde ele fala venha conferir, então ele está induzindo você também através das propostas e tudo mais, que você vá até a concessionária e que você compre aí esse carro. Tomou o Doril, a dor sumiu, então ele está afirmando, né, ele está dizendo que se você tomar, ele tem um verbo no imperativo aqui também, que a dor vai sumir. Campanhas publicitárias, o compre batom, eu acredito que todo mundo aí já tenha visto essa propaganda e que fica, né, compre batom, é como se ficasse na sua cabecinha lá, induzindo você a ir comprar o chocolate batom. E a clássica, beba Coca-Cola, então beba, ele é um verbo no imperativo onde ele está induzindo você a tomar a Coca-Cola. Aqui a gente também tem uma campanha, né, que é doe vida. Esse verbo doar, ele não tem só uma função de persuasão, mas ele também tem uma função de fazer com que você reflita um pouquinho, que você se comova com as situações e que você faça aquela ação. Aqui eu trouxe um exemplo, então, do Enem de 2010, onde ele vai trazer uma campanha publicitária de uma loja de eletrônicos que diz: mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde essa condição, 12 vezes sem juros. O enunciado ele vai dizer o seguinte: ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdos. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é, ou seja, qual é a função, qual é o objetivo da função apelativa? Letra A, influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Aqui a gente já consegue matar a charada, porque apelos, poder de persuasão, poder de convencimento. Então, a resposta correta seria a letra A,
que é influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão do consumo. E assim, a gente encerra então a nossa função apelativa ou função conativa, onde a gente tem o poder de persuasão de quem? Do meu receptor. Até mais!